A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você, meu amigo, você, meu irmão na fé em Cristo Jesus, e você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, para aprender da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o amor ao nosso próximo, pois todos os dias, com a palavra de Deus, nós aprendemos a ser verdadeiros cristãos, pois a palavra do Senhor nos ensina. Jesus ele nos ensina numa passagem, uma parábola que ele contou, a parábola do bom samaritano. Quem sabe você já ouviu, ou você que ainda não ouviu, vai ter a oportunidade de estar ouvindo agora, que está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você medite nessa passagem, grifa aqueles versículos que falam com você, medita e medita na palavra do Senhor, pois quanto mais nós meditamos, guardamos ela no coração e praticamos, nós vemos cada dia os resultados. Louvado seja Deus. E esta parábola começa quando um doutor da lei chega até Jesus e pergunta: Mestre, ele chega para colocar Jesus à prova e diz: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus lhe responde. Jesus lhe perguntou no versículo 26, o que está escrito na lei? Como lês? E este homem respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Isso foi o que o doutor da lei falou para Jesus. Ele citou os mandamentos do Senhor. E Jesus disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Ele perguntou para Jesus: E quem é o meu próximo? Pois ele citou os mandamentos do Senhor. Era uma pessoa, um doutor da lei, uma pessoa que conhecia a palavra. E Jesus lhe respondeu. Jesus conta aqui uma parábola. Como eu já tenho falado em outros vídeos que foram publicados, que parábola é uma história contada que tem o propósito de trazer uma lição moral de vida. E aqui Jesus ele nos ensina uma lição moral de vida. Louvado seja Deus. E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele e enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou aos hospedeiros e disse: Cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Aqui, o Senhor Jesus ele conta que um homem saiu de Jerusalém para Jericó e no caminho assaltantes o assaltaram, espancaram, deixaram aquele homem muito ferido, quase morto. E a Bíblia diz, como Jesus ensina aqui, que
veio um sacerdote, passou de longe e não parou para socorrer aquele homem. E também passou um levita e também fez a mesma coisa. E veio um samaritano. Um samaritano para os judeus, eles não eram considerados o povo de Deus pelo povo judeu. E você vê que Jesus ele conta essa parábola trazendo uma lição moral de vida para este doutor da lei que queria se justificar. Você vê que passou o sacerdote, Jesus falou, e passou de longe e não parou. E a mesma forma fez o levita. O sacerdote é aquele que conhece a palavra. O levita, aquele que entoa louvores ao Senhor. Ou seja, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas aqui na prática, uma pessoa que não tinha nada a ver, foi que teve amor ao seu próximo. Então não adianta se vestir como um servo de Deus, como um sacerdote, como aqui. Não adianta se vestir como um crente, conhecer a palavra, louvar e cantar louvores ao Senhor, se não tiver o amor ao seu próximo. Não adianta fazer nada disso, se não praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Pois o ser humano ele pode conhecer, pois o sacerdote conhecia a palavra de Deus, o levita também, mas veio uma pessoa que não era religiosa. E quando viu aquele homem que estava caído, teve compaixão. E Jesus disse, no versículo 36, qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? E o doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. O Senhor Jesus ele deu uma lição moral de vida para esse doutor da lei, assim como esta lição moral de vida para nós nesses dias de hoje, onde nos falta o amor pelo próximo, olhar para as pessoas e querer ver o bem dela como se fosse o nosso. Eu creio que se você tivesse numa situação difícil, você queria que pessoas tivessem compaixão de você e te socorresse e te ajudasse. Mas e você se encontra o teu próximo e você pode ajudar e não o ajuda? Você que conhece a palavra de Deus, e você que não estende a mão para o teu próximo, pois não adianta só conhecer, não adianta só fazer como esses sacerdote e este levita que passaram, estavam com pressa, não tiveram tempo para socorrer aquele homem. Não adianta só conhecer a palavra se não colocá-la em prática. Como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse o amor, eu nada seria. Ou seja, você pode conhecer, você pode ter fé para mover as montanhas, mas olha o que o apóstolo Paulo escreve. Se eu tivesse tudo isso, mas se eu não tiver o amor, nada dessas coisas me serve.
porque isso é uma ordem do Senhor. Como o Senhor Jesus ele disse isso para os seus discípulos. Jesus ele disse isso em João capítulo 15, no versículo 12. Jesus ele disse: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, queira ver o bem das pessoas, assim como você quer ver o teu bem também. Pois se tiver o teu alcance em ajudar o teu próximo, o ajude. Seja com palavras para ajudá-lo, não criticando no meio da roda dos escarnecedores, mas chega até ele e fala para ele: meu irmão, é assim, meu irmão, é desse jeito. Ou se for as condições financeiras, se você puder ajudar o teu próximo que necessita, ajude. Pois você vê que com esta parábola que Jesus contou, nós entendemos algo muito forte. Pois não adianta só conhecer como o sacerdote conhecia, o levita que cantava. Não adianta eu só ir à igreja todos os dias, estar em todos os cultos, e não tiver o amor pelo meu próximo. E quem é o meu próximo? É as pessoas que estão à minha volta todos os dias. É as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. Assim como este homem que estava caído e o samaritano estava passando por aquele caminho. E ele não fingiu que não viu, ele foi lá, se compadeceu, pois ele pensou: pois se fosse eu que estivesse na situação que neste homem está, eu queria que alguém viesse me socorrer. Pois assim somos nós. Eu creio que se você, neste momento, estivesse necessitado, você queria que alguém te ajudasse. Então faça o mesmo. Faça e não espere receber nada em troca. Porque quando você faz essas coisas, você está fazendo para o próprio Deus. E é por isso que nós aprendemos todos os dias a ser verdadeiros cristãos com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem: mas eu ajudo tanto e as pessoas são ingratas. Não espere receber nada em troca. Faça como se você tivesse fazendo para você mesmo. Pois este é o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama você, se você quer ver o teu bem, se você quer o bem para a tua vida, então queira o bem para a vida do teu próximo. Faça o bem para a vida do teu próximo, assim como você queria para a sua vida também. E assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe, meu irmão. E se você sentiu no teu coração e esta palavra falou com você, seja um canal de bênção para a vida do teu próximo também, compartilhando com ele esta palavra, pois a palavra não é minha e nem sua, a palavra é do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.